Olá, gente! Vamos então começar mais um vídeo agora, ainda nesse nosso módulo de variáveis aleatórias discretas, nessa parte onde a gente está apresentando as distribuições mais importantes, e dessa vez a gente vai falar da distribuição geométrica. Bem, vamos começar com um exemplo de quando essa distribuição aparece, tá? Então, eu tenho um colecionador aqui de álbum de figurinhas e ele está tentando completar um certo álbum e lhe falta apenas uma figura. Em vez de comprar de algum lugar que, sei lá, do fabricante que tem isso em estoque e pedir para mandar para ele está fazendo isso à moda antiga e está comprando pacotinhos de figurinha na banca, né? Ele sabe que a probabilidade de encontrar essa figura em um pacote comprado na banca é de 0,02, tá? Então, você pega um pacote qualquer, a chance dele ter a figurinha lá dentro é perto de 2%. Então, vamos chamar de N aqui, vai ser a nossa variável aleatória agora, o total de pacotes comprados até ele conseguir encontrar essa figura desejada. Então ele vai comprando pacote. Quando ele consegue a figura que ele quer, ele para, mesmo porque ele já completou o álbum, né? Supondo que cada um desses pacotes pode ou não ter a figura de maneira independente dos demais, isso é importante, tá? Calcule a função probabilidade de N. Então nós temos aqui essa variável aleatória N, que pode assumir, então, a gente já percebe valores 1, 2, 3, 4 e etc. Quer dizer, valores inteiros e positivos, né? Ele vai precisar comprar ao menos um pacote para poder encontrar a figura, mas pode ser que precise comprar 2, 3, 4 e sei lá, qualquer número de pacotes aí, né? Para entender isso daqui, vamos fazer como de costume e vamos definir um eventos na verdade, aí, que são os eventos onde a figura aparece no iésimo pacote. Tá? Vamos então definir dessa forma, tá? Aí A1 ele conseguiu a figura vai aparecer no primeiro pacote, A2 a figura aparece no segundo pacote, A3 no terceiro pacote, etc. Então aqui o I é um valor 1, 2, 3, 4, etc. Nós sabemos das hipóteses do problema que a probabilidade do AI é 0,02, o que nos dá que a probabilidade do AI complementar é 0,98, né? Tá? Então, 1 menos 0,02, então 0,98. E mais do que isso, A1, A2, etc., são independentes. Né? Ele está falando aqui que o pacote pode ou não ter a figura de maneira independente dos demais, cada pacote, de modo que esses eventos aqui são independentes. Ótimo, agora vamos tentar entender, né, como que são os eventos que a gente está interessado em relação a esses eventos AIs que a gente definiu, né? N igual a 1 é quando ele encontra a figura logo no primeiro pacote que ele compra, né? Então, esse é o A1, simplesmente o A1. Né? O N igual a 2 é quando ele não encontra no primeiro e encontra no segundo. Tá? Fazer mais um aqui. O N igual a 3 vai ser não encontrar no primeiro, não encontrar no segundo e encontrar no terceiro.
Esse é o n igual a 3, né? N igual a 3 é quando ele encontrou a figurinha apenas na terceira tentativa. Não encontrou na primeira e segunda, portanto. Tá? De modo geral, se eu pedir n igual a k, eu estou falando do evento onde ele precisou comprar k pacotes para encontrar a figurinha só na última tentativa. Então, ele não conseguiu na primeira, ele não conseguiu na segunda, ele não conseguiu na terceira, na quarta, sei lá, até o AK-1. E aí ele encontra na 40ª tentativa. Bem, então a gente está pronto para terminar quem é a nossa função de probabilidade, né? Vamos calcular aqui os primeiros para a gente ter uma ideia de como a coisa segue, mas o P de 1 é a probabilidade de n ser igual a 1, ele vai ser quem? Ele vai ser a probabilidade do A1, que a gente já sabe é 0,02. Então aqui está bem resolvido. O P de 2 é a probabilidade do n ser igual a 2. De modo que isso é a probabilidade de, vamos voltar lá para ver? Aqui, ó, A2, n igual a 2 é A1 complementar interseção A2, né? Então, A1 complementar interseção A2. A gente vai precisar lembrar agora que esses eventos são independentes e, portanto, a probabilidade dessa interseção é o produto dessas probabilidades, né? O primeiro foi o complementar, que é 0,98, vezes o segundo, que é 0,02. Tá? Você pode terminar de fazer essa conta, se você quiser. Eu vou deixar dessa forma, vocês vão ver já por quê, né? Vamos fazer mais um aqui antes de fazer o geral. A probabilidade de n ser igual a 3 é, de fato, a probabilidade de A1 complementar, A2 complementar e A3. Aqui eu vou de novo separar no produto dessas probabilidades, né? Probabilidade do A1 complementar vezes a probabilidade do A2 complementar vezes a do A3. Porque os três eventos são independentes. Então eu vou ter 0,98 é a probabilidade do AI complementar. Isso vai aparecer duas vezes e o outro uma vez só. Portanto, eu tenho 0,98 ao quadrado vezes 0,02. Tá? De modo geral, se eu quiser fazer o P de K, o que eu tenho é quem? É a probabilidade de A1 complementar, A2 complementar, etc., até o AK-1 complementar, e o AK, que é onde ele encontrou a figura, né? No 40ª tentativa. Aqui eu vou de novo dividir no produto, porque os eventos são independentes, então é a probabilidade de A1 complementar vezes a probabilidade do A2 complementar, tudo multiplicado até a probabilidade do AK-1 complementar vezes a probabilidade do AK. Então, os complementares têm probabilidade 0,98, de modo que isso fica 0,98 elevado a K-1, que é a quantidade de complementares que tem aqui, vezes 0,02. E está acabado. Essa daqui é a função de probabilidade, né? De modo que, se eu quiser escrever aqui, a função de probabilidade é simplesmente 0,98 elevado a K-1 vezes 0,02. Isso daqui para cá 1, 2, 3 e assim por diante, né? Inteiros positivos. E está resolvido para a gente, tá? Então, note que o que eu tenho aqui nessa função de probabilidade é simplesmente o produto da probabilidade de falhar o que eu quero, né? De falhar o que eu estou observando, o que eu quero observar, né? Isso multiplicado K-1 vezes, né? Terminando pela probabilidade de eu conseguir o que eu quero. Isso daqui é a probabilidade de n ser igual a k. Tá? Vamos gravar aqui essa estrutura aqui, porque é dela que a gente vai falar agora, tá bom? Então, olha lá, nesse problema daqui que a gente tinha, o que a gente pode olhar
usando a notação e a nomenclatura que a gente introduziu no vídeo de Bernoulli binomial, a gente está realizando, o que esse colecionador está fazendo é realizar ensaios independentes de Bernoulli sucessivos, né? Então, são ensaios de Bernoulli sucessivos, independentes um dos outros, cada um deles com probabilidade de 0,02 de sucesso, o sucesso sendo encontrar a figurinha, né? Até que ele observa o evento desejado ou obtém um sucesso pela primeira vez, tá? Essa situação, bastante comum também em modelagem estatística, vai ser o que a gente vai tratar agora. É esse tipo de situação que define para a gente o que a gente vai chamar de variável aleatória geométrica, tá bom? Então, olha lá, x é uma variável aleatória geométrica com parâmetro p, quando essa representa o quê? É um número de tentativas até a ocorrência do primeiro sucesso em sucessivos ensaios de Bernoulli independentes, cada um com probabilidade p de sucesso. Então, eu repito, ensaios de Bernoulli independentes até observar um sucesso pela primeira vez. A quantidade de tentativas necessárias, né, o número de tentativas necessárias, é o que a gente vai chamar de uma variável aleatória geométrica. Tá? Nesse caso, qual é a distribuição da variável aleatória? Bem, a probabilidade dela ser igual a k vai ser dada por 1 menos p elevado a k menos 1, porque você tem k fracassos, são todos independentes, por isso esse produto aqui geral, né? Todas as tentativas são independentes, são k menos 1 fracassos e 1 sucesso, p, né? E é isso daqui, essa é a distribuição. Obviamente eu esqueci de escrever aqui, mas isso daqui vale para k pertencente a 1, 2, 3, etc, etc, etc. Tá bom? Alternativamente, a gente pode dizer que, da mesma maneira que nas outras distribuições que a gente já viu, em vez de dizer que ela é uma variável aleatória geométrica, a gente pode dizer que ela tem distribuição geométrica com o parâmetro p, tá bom? E a notação, como das outras vezes, vai ser dado dessa forma, né? X tem distribuição geométrica de parâmetro p. Geométrica ou geom aqui, para deixar mais curto. Bem, agora a gente vai ter que dar uma pausa na probabilidade e tentar entender uma coisa que a gente vai precisar para o resto do vídeo, tá bom? Alguns de vocês já podem ter visto algo similar aqui, pelo menos parte do que eu vou falar, mas eu sei que parte de vocês nunca viu, de modo que é bom eu repetir, principalmente os principais aspectos disso daqui, tá bom? Porque a gente vai, a partir de agora, ser confrontado, né, com essa necessidade de calcular somas infinitas. Isso porque nós temos infinitos termos na geométrica, né? Vamos voltar aqui. Se eu olho para essa PK aqui, por exemplo, o que eu tenho aqui são infinitos termos. Se eu quero verificar, por exemplo, que essa soma é igual a 1, ou se eu vou calcular a esperança mais para frente, eu não vou ter muito como fugir de somas infinitas, tá? De modo que a gente precisa entender como funciona, ao menos essa soma infinita, que é conhecida como série geométrica. Tá? As séries geométricas são as séries desse tipo, 1 mais r ao quadrado mais r ao cubo. Na verdade, essas são séries geométricas para qualquer r. Nós vamos estar interessados apenas onde r está entre 0 e 1, porque ele vai representar para a gente uma probabilidade, de modo que eu vou estar interessado só nesses valores aqui. Tá? O r entre 0 e 1. E eu vou querer essa soma daqui, tá bom? 1 mais r ao quadrado, vamos tentar entender essa soma. Como funciona séries de um modo geral, né? Somas infinitas de um modo geral. Então, vamos pegar uma sequência. A1, A2, A3, etc. Tá? E eu quero definir o que a gente vai chamar da série associada a essa sequência, que é a série
dada pela somatório de k indo de 1 até infinito de AK. Lembrando o que significa isso? K começa no 1, vai até o infinito, e aqui eu tenho, portanto, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 até o infinito. Tá? E eu quero entender como que a gente pode definir essas séries. Tá? Vocês procurarem na internet, vocês vão ver milhares de vídeos por aí, uma boa parte deles está falando bobagem, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Quando eles manipulam algumas séries específicas, eles fazem alguns erros, mas eu não vou justificar demais isso daqui, mas eu vou pelo menos definir para ver para vocês como é que funciona. Para poder definir essa série, o primeiro passo que a gente faz é definir o que a gente chama de uma soma parcial. Antes de entender como é que funciona a soma inteira de todos os termos do A1, A2, A3 até o infinito, o que eu quero entender primeiro é como funciona essa soma parcial aqui, que eu vou chamar de SN, que é o somatório de K indo de 1 até N de AK, tá? Que vai ser então a soma dos N primeiros termos, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 até o AN, né? Então, o S1 é o próprio A1, porque é o primeiro termo só. O S2 é a soma do primeiro com o segundo. O S3 é a soma do primeiro com o segundo, terceiro. Eu vou somando mais e mais e mais termos, tá? Isso é uma sequência que a gente chama de a sequência de somas parciais. Essa daqui é a soma parcial para N termos, tá? Como que a gente define então a série, né? Então a série A1 mais AN, né? Então esse somatório de AK com K indo de 1 até infinito, que é então A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o infinito, ela vai ser definida dessa forma daqui, que ela vai ser o limite, quando n vai para o infinito, de Sn. Então eu simplesmente faço o número de termos que eu estou somando crescer, tá bom? Quando esse limite existe, tá bom? Se esse limite existe, se limite de Sn existe, a série AK é convergente, tá? Existe e pertence aos reais, né? Tá bom? Existe é um número real. Ela é convergente. Se não, ela é divergente. Se não, é divergente. A gente diz que ela é convergente, senão a gente diz que ela é divergente. A gente não vai precisar muito disso nesse nosso exemplo agora, mas é isso daqui, tá bom? Gente, isso daqui é um tema longo. Existem milhares de propriedades dessas séries, maneiras de calcular algumas delas, maneiras da gente saber se essas séries são convergentes ou se são divergentes, testes para esse tipo de coisa envolvendo os termos da sequência que está definindo a série. Existem milhares de coisas aqui, propriedades que essas somas têm, etc. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, eu vou até usar alguma dessas propriedades, mas quando eu for precisar eu falo delas, tá bom? E eu vou deixar vocês, se vocês quiserem entrar mais a fundo sobre isso, bem, isso está em alguns livros de cálculo de várias variáveis, às vezes, eu não tenho muita certeza, mas alguns livros de cálculo trazem um pouco disso, mas na UFABC a gente tem uma disciplina chamada sequências e séries. É uma disciplina bastante bonita, na verdade. Bem, eu vou convidar vocês então a fazer quem tiver interessado, a se matricular nessa disciplina, ela é bem legal. Ela trata desses assuntos aqui e muito mais. Tá bom? Bem,
Vamos dar continuidade. O que a gente está querendo calcular, né? Lembrando, a gente quer calcular a série somatório de k indo de 1 até infinito de r elevado a k menos 1, tá? Que vai ser, quando k é igual a 1, vai dar r a 0, que vai dar 1, mais r, quando k é igual a 2, vai dar k menos 1 igual a 1, então vai dar r, mais r ao quadrado, mais r ao cubo, mais etc. Para entender isso daqui, a gente precisa primeiro entender a série Sn, que é 1 mais r elevado a n menos 1, porque são os n primeiros termos, começa no 0, 0, 1 até n menos 1. São n termos aqui. A gente tem que entender esse Sn, a gente tem que ver se a gente consegue calcular isso daqui. Tá? Essa soma é às vezes calculada no ensino médio, às vezes vocês viram isso daqui, porque isso aqui é a soma dos primeiros termos de uma PG, né? De uma progressão geométrica, que recebe o mesmo nome, inclusive, da variável aleatória, né? Não coincidentemente. E a gente precisa entender isso daqui. Tá? Quem já viu vai lembrar agora como que funciona. Quem não viu vai ver agora pela primeira vez, tá bom? Não. Existe um truquezinho bem conhecido para a gente entender isso daqui. E ele vem do fato de que uma progressão geométrica, ela é dada, você encontra um termo de uma progressão geométrica multiplicando um termo anterior pelo que a gente chama de razão, que é o R. Né? Eu tenho o primeiro termo como sendo 1, o segundo é R, que é 1 vezes R. O terceiro vai ser r ao quadrado, que é r vezes r. Terceiro, r ao cubo, que é r ao quadrado vezes r. Então, para encontrar o próximo termo, eu sempre multiplico o termo anterior por r. Se eu fizer isso com a soma, a gente vai perceber que a gente simplesmente joga todos os termos da soma para frente. Então, eu vou ter r vezes Sn, vai ser r vezes 1, r ao quadrado, r ao cubo, etc., até que eu vou terminar no r elevado a n. E, portanto, essas duas somas têm quase todos os termos comuns. Né? Todos os termos aqui de cima aparecem embaixo, a menos do 1. E todos os termos de baixo aparecem em cima, a menos do r elevado a n. Isso significa que, se eu tentar subtrair, eu vou fazer Sn menos R vezes Sn, o que eu encontro é 1 mais R ao quadrado até R elevado a n menos 1. E o RSN é os termos somados do R ao quadrado até o R elevado a n, né? E eu vou conseguir pegar o R, subtrair com R, o R ao quadrado, que está aqui, é o próximo, é subtrair com R ao quadrado. O R elevado a n menos 1 vai subtrair com R elevado a n menos 1, que está desse lado, logo antes do R elevado a n. E vai sobrar para a gente simplesmente 1 menos R elevado a n, porque todos aqui subtraíram com quase todos daqui. Sobra 1 desse lado, menos R elevado a n desse lado. E aqui, do lado esquerdo, eu posso botar o Sn em evidência, fazendo 1 menos R vezes Sn. E pronto, isso significa que Sn é simplesmente 1 menos R elevado a n, dividido por 1 menos R. Gente, essa conta até o momento vale para todo R que não seja igual a 1, né? Igual a 1, a gente vai ter, primeiro que a soma fica trivial, fica fácil, porque todo mundo é 1, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1, então a soma é n. Mas a outra coisa, né, é que, bem, eu não estou interessado no r igual a 1. Então ela é trivial aqui, mas a outra coisa é que eu não poderia dividir por 0 aqui, né? Eu teria 0 igual a 0, não teria nada o que fazer. Mas tudo bem, vamos terminar isso daqui. A gente tem agora o 0, o R está entre 0 e 1. Se o R está entre 0 e 1, isso significa que o limite
quando n vai para infinito, de r elevado a n, gente, r elevado a n ele vai diminuindo à medida que o n cresce, porque o r é um número menor do que 1. Se eu vou aumentando a potência dele, isso vai ficando cada vez menor, não é isso? E esse limite é de fato 0. De modo que essa soma que eu estou querendo, que é a do r elevado a k menos 1, para k indo de 1 até infinito, que é quem? 1 mais r ao quadrado, mais r ao cubo, mais não sei o que, ele vai ser o limite, quando n vai para infinito, do Sn. Foi assim que a gente definiu, né? Você faz o número, Sn é a soma parcial de n termos, você só faz o número de termos crescer. Aí você tem, quando ele vai para infinito, você tem o que a gente chama de série. Isso daqui vai ser, então, o limite de 1 menos r elevado a n sobre 1 menos r, que vai dar, como isso daqui vai para o zero, vai simplesmente para 1 sobre 1 menos r. E está resolvido o que a gente quer, tá? Resultado final, vamos escrever em outra cor aqui. O somatório de r elevado a k menos 1, com k indo de 1 até infinito. É importante que comece do k igual a 1, tá bom, gente? E que aqui seja k menos 1. Tá? Uma maneira de ver se está tudo ok com essa série é começar a listar os primeiros, né? R ao quadrado, é isso que você quer. Tá bom? A série dessa PG começando do 1. Isso daqui vai dar 1 sobre 1 menos R. Tá resolvido. Então, o que a gente estava querendo calcular. Tá bom ou não? Ótimo. Gente, essa é a série que a gente vai precisar para esse vídeo daqui. Para esse curso vai ter mais uma, mas a gente vai falar quando for necessário. Tá bom ou não? Vamos lá, vamos voltar então para a distribuição geométrica. Tá? E a gente acabou de ver, portanto, que se x é uma variável aleatória geométrica de parâmetro p, a função de probabilidade dela é essa daqui. P de k igual a p de x igual a k, né? A probabilidade do x é igual a k, que é 1 menos p elevado a k menos 1 vezes p. Tá? O que eu quero, portanto, é verificar que essa soma infinita aqui das probabilidades de x igual a k é de fato igual a 1, né? Isso é a probabilidade do 1 mais a probabilidade do 2 mais a probabilidade do 3, isso tem que ser 1. Vamos usar agora aquela nossa série infinita para ver isso daí, tá? O que eu estou pedindo, então? Eu estou pedindo a soma de somatório de k indo de 1 até infinito, de 1 menos p elevado a k menos 1 vezes p. Isso daqui tem quase a forma que a gente quer, que é o somatório, gente, olha lá no coisa passada, o somatório de r elevado a k menos 1, começando do k igual a 1. É só eu fazer aqui o r igual a 1 menos p, né? A única coisa que está atrapalhando é o p. Só que, isso daqui é uma propriedade, quando as séries são assim, de termos positivos, como esse caso daqui, tá? Eu posso simplesmente pegar constantes que estão aqui dentro e botar em evidência, sem nenhum problema. Isso vai funcionar para todas as séries desse curso, então não vou me preocupar muito em justificar isso, mas você pode botar esse termo em evidência, de modo que isso daqui, gente, ó, que seria, vamos escrever isso aqui com calma, isso seria quem? Para k igual a 1, isso daqui vai dar 1 menos p elevado a 0, então isso aqui vai dar p mais 1 menos p vezes p mais 1 menos p ao quadrado vezes p, etc, etc. E o que eu estou falando é que a gente pode botar o p em evidência. Vai sobrar quem? 1 menos p, 1 menos p elevado ao quadrado e etc. E isso aqui dentro é a série geométrica de razão 1 menos p, com aquele rzinho que tem aqui, igual a 1 menos p. E, portanto, a série é 1 sobre 1 menos r. A gente acabou de ver esse resultado. Então, isso aqui vai ficar p vezes 1 sobre 1 menos p. 1 menos p
é 1 menos 1 dá 0, menos P dá P. Então isso aqui vai dar P sobre P, que é igual a 1. Então essa soma é igual a 1, exatamente do jeito que a gente queria. Ótimo. Tá? Tá aqui a conta, para quem quiser ver ela mais organizadinha, usando agora o símbolo de somatório, tá? Esse símbolo, quando a gente aprende a usar, gente, ele facilita muito a nossa vida, é bem mais fácil de fazer a conta com ele, como vocês podem ver aqui, né? Tá bom? Vamos lá. Vamos então agora, gente. A gente vai rolar um dado não viciado repetidamente até observar o número 6 pela primeira vez. A gente vai chamar de x, o total de lançamentos necessários. Para quê? Para observar, porque a gente precisa até observar o 6 pela primeira vez. E a gente quer encontrar essas duas probabilidades. A probabilidade de x maior do que 10 e a probabilidade do x ser menor ou igual a 12. Eu quero a probabilidade do x ser maior do que 10. Aqui é interessante porque, em geral, seria mais fácil, bem mais fácil, de fato, a gente calcular. A gente viu isso num exemplo lá atrás, quando eu estava introduzindo variações aleatórias, calcular a probabilidade de ser menor ou igual, porque isso daqui vão ser finitos termos, né? A probabilidade de x ser menor ou igual a 12 é a probabilidade de ser 1 mais a de ser 2 mais a de ser 3 até o 12. É uma conta longa, mas finita. Essa daqui, olha lá, é a probabilidade de x ser igual a 11, mais a probabilidade de x ser igual a 12, e etc, 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 etc. O que deixa um pouco mais chato aqui. Deveria deixar um pouco mais chato, mas como isso é geométrico, na verdade não fica. Fica um pouco mais fácil. Tá? Vamos usar a série que a gente acabou de ver para ver isso daqui. Tá? Nota primeiro, antes da gente continuar, eu vou escrever em outra cor aqui, que x, ela é o quê? Eu tenho uma série de repetições independentes de um ensaio de Bernoulli de probabilidade de sucesso 1/6. Porque eu quero observar o 6 pela primeira vez, o sucesso para mim vai ser observar o 6 e o dado é não viciado. E, portanto, o que eu tenho aqui é ensaios de Bernoulli de probabilidade de sucesso 1/6, repetidos independentemente. E eu quero contar quantas vezes eu preciso até o primeiro sucesso. Isso é a definição de uma geométrica. Então, isso aqui é uma geométrica de parâmetro 1/6. Isso significa que a probabilidade de fracasso é 5/6. E qual é a distribuição, então, de x, né? Vamos escrever aqui embaixo também. Tá? Vamos até separar esse lado daqui. Qual a probabilidade de x ser igual a k, gente? Vai ser igual a 5/6 elevado a k menos 1 vezes 1/6. É isso daqui. Então, vamos lá, vamos voltar e usar isso aqui do lado, né? X igual a 11, vai dar o k igual a 11, eu vou ter, então, 5/6 elevado a décima vezes 1/6. Aqui eu vou ter 5/6 elevado a 12ª, não, a 11ª, desculpa, né? A 11ª vezes 1/6, né? E assim eu sigo dessa forma, né? Aqui é o 5/6 elevado a 10, porque eu quero que vocês notem que o que está sobrando, caso eu coloque o 5/6 elevado a décima em evidência, é justamente 1/6. Aqui sobra 5/6 elevado vezes 1/6. Vai sobrar 5/6 ao quadrado vezes 1/6. E assim por diante. Tá bom? Gente, olha lá. Isso daqui dentro desse parêntese é a probabilidade do x ser igual a 1, mais a probabilidade do x ser igual a 2, mais a probabilidade do x ser igual a 3. E essa soma toda, a gente já sabe,
tem que ser 1. A gente calculou isso no slide anterior, né? Tá bom? Vamos voltar aqui, gente, ó. Tá? É a soma disso daqui. 1 menos P, fracasso elevado a K menos 1. Né? Então, isso daqui começaria, então, de... Quando K igual a 1, vai dar P mais 1 menos P ao quadrado vezes P e assim por diante. Que é justamente o que a gente tem aqui, né? O P igual a 1 sexto, P, 1 menos P vezes... Tá, aqui eu errei. 1 menos P, desculpa. Aqui eu errei, gente. Tá? Vamos lá. Daí, tá, 1 menos P vezes P, etc. E aqui é exatamente isso que a gente tem, de modo que isso daqui é igual a 1. Então, a probabilidade do x ser maior do que 10 é igual a 5 sextos elevado a décima. É isso aí. Vamos agora tentar calcular o menor ou igual a 12, tá bom? Para calcular o menor ou igual a 12, eu vou precisar calcular a probabilidade do x ser maior do que 12, tá bom? E eu vou deixar vocês calcularem da forma que a gente fez com o 10, tá? E eu vou chamar a atenção de uma coisa bem interessante aqui. Outra maneira de ler essa probabilidade, gente, é que para o x ser maior do que 10, a única coisa que eu sei é que eu obtive 10 fracassos na minha sequência de ensaios de Bernoulli, tá bom? Eu tive 10 fracassos, porque eu sei que até o 10º eu não tive nada, tá? Então, se eu sei que o x é maior que 10, eu sei que eu tive 10 fracassos. E se eu tive 10 fracassos, e a única coisa que eu sei que o primeiro sucesso foi do 11º em diante. De modo que esse evento é simplesmente o evento onde eu obtive 10 fracassos, que é probabilidade 5 sextos para cada fracasso elevado a décima. Tá? Então isso daqui não é exatamente surpreendente, você teria essa outra forma de pensar isso daqui, que eu vou deixar para vocês tentarem em casa, como é que interpreta isso. Mas isso diria para a gente que a probabilidade de x maior ou igual a 12, aí eu vou deixar como tarefa para casa, tá bom ou não? Tarefa para casa vai ser de fato 5 sextos elevado a 12ª. Mais uma vez, você pode fazer essa conta aqui, né? 5 sextos elevado a 12ª, subtrair, saber exatamente qual o valor, mas isso daqui está o suficiente para a gente agora, tá bom? Então tá feito isso daí, as duas coisas que ele queria estavam calculadas, a gente vê que a geométrica é mais fácil calcular essa probabilidade de ser maior do que a de ser menor ou igual, né? Tá bom? O que eu quero agora é repetir essas mesmas ideias, esses mesmos cálculos, para tentar descobrir quem é a função distribuição acumulada da geométrica de parâmetro P. Quer dizer, a gente quer saber, lembrando, a função distribuição acumulada é a probabilidade de x ser menor ou igual a x, né, para x pertencente aos reais. Ótimo. Vamos devagar aqui lembrar o que a gente precisa aqui. Primeiro, a gente tem que lembrar que isso aqui é uma variável aleatória discreta. E, portanto, a função de distribuição é escada, né? Ela vem como zero de algum lado menos infinito e ela vai saltar no primeiro valor que ela puder assumir. Nesse caso, ela é 1, né? Então, ela vem como 0 até 1, ela salta. Depois, ela vai do 1 até o 2 e salta de novo. Depois, do 2 até o 3 e salta de novo. E assim vai. Cada salto é dado pela probabilidade de observar aquele valor, não é isso? Então, a primeira coisa que eu vou pegar aqui é o que acontece, vamos ver aqui, se o x é menor do que 1, né? X menor do que 1, a probabilidade do x ser menor ou igual a x é 0. Tá bom? Por que é 0? Porque ele não tem nenhum valor que a variável x assume que seja menor do que 1, né? Portanto, menor ou igual a x, né? Esse xzinho aqui vai ser menor do que 1, não tem nenhum valor que xão assume que seja menor do que isso, então isso daqui vai ser 0, tá?
Então até o 1 era 0, como a gente esperava. A partir daqui, a gente vai ter que começar a analisar o x em intervalos, né? A gente vai primeiro analisar o x entre 1 e 2. Depois a gente vai analisar o x entre 2 e 3, porque no 1, no 2, no 3 é quando salta, né? De modo geral, o que a gente vai pedir é que o x seja analisado, né? Perdão. Entre k, tá bom? E k mais 1. E a gente vai fazer isso daqui para todo k, 1, 2, etc. Tá? Para todo o valor que o x pode assumir, né? Ótimo, maravilha. O que acontece, então? Vamos fazer o k igual o x aqui, né? Então vamos pegar o xzinho entre 1 e 2, né? Quem é a probabilidade do x ser menor ou igual a xzinho, né? Gente, os únicos valores que o x pode assumir, que é menor do que o xzinho, menor ou igual a esse xzinho, já que o xzinho é menor do que 2, é o 1, né? De modo que isso daqui é simplesmente a probabilidade do x ser igual a 1. E a gente já sabe, isso daqui é simplesmente p. Então, tá tudo resolvido pra gente aqui nesse sentido. O que acontece quando o x tá entre 2 e o 3, gente? A probabilidade de x ser menor ou igual a xzinho, ele vai ser igual, porque os únicos valores que o xão pode assumir que está abaixo do xzinho são o 2 e o 1. Então, isso é a probabilidade do x ser menor ou igual a 2. Que em vez de somar, eu vou pensar isso daqui como 1 menos a probabilidade do x ser maior do que 2. Lembrando o que a gente acabou de ver ali, o x maior do que 2 significa 2 fracassos. Tudo bem? Significa que certamente nós tivemos 2 fracassos. Tá? E a probabilidade de obter 2 fracassos é 1 menos p ao quadrado. Tá? E é isso daqui que a gente tem. Vamos tentar o caso geral agora, tá? Eu vou pegar o xzinho entre k e k mais 1, né? E eu vou calcular a probabilidade do xão ser menor ou igual a k. Isso daqui vai ser... Não, k não, perdão. Tô doido. Do xzinho. Mais uma vez. Os valores que o xão pode assumir, que são menores do que o xzinho, já que o xzinho é maior ou igual a k e menor do que k mais 1, são todos os valores entre 1 e k. De modo que isso aqui é simplesmente a probabilidade do x ser menor ou igual a k, né? Que vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 menos a probabilidade do x ser maior do que k. Mais uma vez, a gente pode calcular isso daqui usando a técnica que a gente usou no exemplo. Vou deixar para vocês tentarem isso. Ou a gente pode interpretar do jeito que a gente falou, quer dizer... probabilidade de x ser maior ou igual a k, né? O x maior ou igual a k, esse evento x maior ou igual a k, diz pra gente que nós tivemos k fracassos, né? K fracassos, é a única coisa que a gente sabe. A gente não teve nenhum sucesso ainda, a gente só teve k fracassos. E, portanto, a probabilidade disso é 1 menos p, que é a probabilidade de um fracasso elevado a k, né? Tá? E tá resolvido pra gente, quer dizer, a função de distribuição vai ser igual ao quê? 0 para x menor do que 1 e vai ser igual a 1 menos p elevado a k se o x está entre k e k mais 1, k sendo um valor inteiro maior ou igual a 1, né? Tá bom?
Só para mostrar, gente, isso daqui, se eu faço k igual a 1, eu tenho 1 menos p, que é p. Então, se eu faço x menor ou igual a 1, eu vou ter probabilidade p, que é o que a gente tinha visto aqui no passado, né? Então, isso é consistente para todos os k's e a gente está bem, tá? Funciona direitinho. Essa é a função de distribuição acumulada da variável aleatória x. Mas talvez mais importante é realmente a gente lembrar que a probabilidade de x ser maior do que k é de fato 1 menos p elevado a k. Isso daqui é bem importante, bem interessante e uma ferramenta boa para lidar com variáveis geométricas, tá bom? Então tá aqui, tá definido do jeito que a gente acabou de fazer. Vamos para um próximo passo agora, que a gente não fez ainda, que é tentar calcular o número médio de observações, né, em uma variável aleatória geométrica, tá? A gente vai aqui lançar um dado honesto, aquele mesmo problema que a gente tinha antes do dado, e querer observar o número 6. Eu quero saber a média né, qual é a média, tá, tem um errinho, de lançamentos que esperamos realizar. Em outras palavras, se x é uma geométrica de parâmetro 1/6, porque x aqui conta esse total, né? Eu vou querer calcular a esperança de x. É só isso que ele está querendo. Vamos tentar escrever isso daqui e ver se a gente tem alguma forma de resolver esse problema, tá? O que é a esperança de x, gente? A esperança de x vai ser 1 vezes a probabilidade de x ser igual a 1, mais 2 vezes a probabilidade de x ser igual a 2, mais 3 vezes a probabilidade de x ser igual a 3. Tá bom ou não? Isso daqui, a presença desse 2, desse 3, isso aqui vai até o infinito, né? A presença desse 2 e desse 3, se a gente escrever isso daqui, eu vou escrever para vocês e depois eu vou apagar, tá? 1 vezes 1/6 mais 2 vezes 5/6 vezes 1/6 mais 3 vezes 5/6 ao quadrado vezes 1/6, etc. Gente, por mais que a gente bote 1/6 em evidência, etc., a gente não tem uma série geométrica, né? Esse 2, 3 aqui atrapalham bem a gente a recuperar, a ter uma série geométrica aqui. Tá? De modo que tentar fazer a conta desse jeito parece chato. O que eu vou fazer aqui é um pequeno truque para vocês, tá? Que vai valer, no caso geral da geométrica, tá? Aqui é um truquezinho, gente. É o seguinte, gente. Eu vou pegar cada uma dessas coisas. Aqui é 1 vezes 1/6, eu vou deixar isso aqui. Mas esse 2 aqui, eu vou separar ele como 1 mais 1. Então, ele vai ter os 5/6 vezes 1/6. Tá? Esse 3 eu vou separar como 2 mais 1. E aí, ele vai ter 5/6 ao quadrado vezes 1/6, etc. Tá? Então, gente, eu vou começar a separar essas somas daqui em duas, tá bom ou não? Eu vou pegar os primeiros termos, vou colocar em vermelho, tá bom? E depois eu vou pegar os termos em azul separadamente, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ter 1 vezes 5/6 vezes 1/6, tá bom? Isso vem desse primeiro daqui. Depois eu vou ter 2 vezes 5/6 ao quadrado vezes 1/6. E assim vai até o infinito. Eu vou ter 3 vezes 5/6 ao cubo e etc, etc. Assim vai, tá? Depois eu vou colocar em verde aqui, na verdade, os próximos termos que eu vou somar, que vai ser esse daqui, que está sozinho, 1 vezes 1/6, mais esse daqui,
que é o segundo termo de cada um deles. Só que o segundo termo de cada sominha dessa que eu separei é sempre 1, né? Então eu vou ter 1 vezes 5 sextos elevado a 1 sexto, mais 1 vezes 5 sextos ao quadrado, vezes 1 sexto, e assim por diante, vai somando até o infinito, tá bom? Gente, vamos quebrar isso daqui direitinho. O que a gente viu ali quebrando essa soma, né? A gente viu que a esperança de x ia ser dada por duas somas separadas, tá? A primeira soma em vermelho é essa daqui. Vai ser 1 vezes 5 sextos vezes 1 sexto, mais 2 vezes 5 sextos ao quadrado, vezes 1 sexto, e assim por diante, tá bom? E aí nós tínhamos aqui uma outra soma, que eu escrevi em verde lá, que era sempre com 1, né? 1 sexto, 5 sextos, 1 sexto, 5 sextos ao quadrado, vezes 1 sexto, etc. Então vai ser 1 sexto, mais 5 sextos elevado a 1 sexto, mais 5 sextos ao quadrado, vezes 1 sexto, e assim vai. Gente, eu quero tentar somar essas duas coisas separadamente antes da gente fazer as duas somas. Primeiro comentário é que sim, como para esse tipo de série aqui, que os termos que a gente está somando são sempre positivos, esse tipo de soma infinita, a gente pode separar esses termos dessa forma, tá? E fazer essa soma em ordens diferentes, tá bom? A gente pode sim somar esse vermelho que está aqui, tá? Com esse verde que está ali, sem nenhum tipo de problema, tá? A gente pode fazer isso. Então vamos fazer isso, vamos separar, tá? O verde é bem simples, hein, gente? Porque o verde é a probabilidade do x ser igual a 1, mais a probabilidade do x ser igual a 2, mais a probabilidade do x ser igual a 3, de modo que essa soma em verde, 1 mais 5 sextos vezes 1 sexto, mais 5 sextos ao quadrado vezes 1 sexto, etc. Essa soma é igual a 1. Tá? A gente já viu isso daí slides atrás, hein? E agora a soma em vermelho, gente. A soma em vermelho, ela é bem interessante, porque ela tem eu posso pegar isso aqui, eu vou escrever de novo, tá? Eu posso, nessa soma daqui, simplesmente pegar os 5 sextos que tem todos e colocar em evidência. E por que eu vou fazer isso? Porque o que vai sobrar aqui desse lado é 1 vezes 1 sexto, mais 2 vezes 5 sextos, vezes 1 sexto. Deixa eu até reescrever isso aqui melhor. Vezes 5 sextos, vezes 1 sexto. Daí, se eu quiser continuar, o próximo seria o 3 vezes 5 sextos ao quadrado, vezes 1 sexto. E assim segue, né? Essa é a soma em vermelho. E quem é essa soma? Olha aqui. 1 vezes a probabilidade de ser 1. 2 vezes a probabilidade de ser 2. Olha lá o que está acontecendo. Ó. 1 vezes 1 sexto, 2 vezes 5 sextos, vezes 1 sexto. Isso daqui que a gente está somando é de novo a esperança de x. De modo que essa brincadeira toda daqui vai ser de fato igual à esperança, a 5 sextos, perdão, 5 sextos vezes a esperança de x. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos que a esperança de x é igual a parte em vermelho, que é 5 sextos da esperança de x, mais 1.
E olha lá o que está acontecendo aqui, gente. Isso significa que se eu passo isso daqui subtraindo para o outro lado, eu vou ter que... E aí eu posso terminar, deixar vocês terminarem de fazer a conta, na verdade. Mas eu vou ter 1/6 da esperança de x igual a 1, o que vai dar para a gente que a esperança de x é de fato igual a 6. Gente, eu queria... Isso não é uma conta simples, então vocês leiam isso daqui com calma, os slides vão ficar lá, revejam esse vídeo, porque essa conta aqui é meio chata mesmo, tá bom? Não. Mas isso daqui eu quero chamar atenção para esse resultado e ver que ele não é exatamente um resultado surpreendente, né? Esse resultado é, de fato, bem consistente com a interpretação de probabilidade como frequência média de observação. Nessa interpretação que a gente deu lá no início do nosso curso, se a gente tem probabilidade 1/6 de observar o número 6, se eu vou repetindo isso infinitas vezes, quer dizer, em 1/6 das vezes eu devo observar o número 6. Isso significa que uma em cada 6 rolagens tem o número 6. Isso significa também que entre uma rolagem do 6 e a próxima rolagem do 6, devem ter 6 rolagens aí. Né? Eu devo rolar o número 6 vezes, eu observei o 6 uma vez. Quero observar de novo, vou ter que esperar 6 rolagens para observar de novo, né? Tá bom? Se eu vou observar uma a cada 6, então se eu observei uma agora, eu preciso esperar outros 6. Em particular, isso deve acontecer entre o início e a primeira rolagem. Eu devo ter que esperar, em média, 6 rolagens para ver de novo. E é isso que está acontecendo aqui. Tá bom? Não. De modo que isso é bem consistente com o que a gente já interpretou de probabilidade até aqui. Tá certo? Eu vou deixar como desafio, e gente, isso é um desafio de fato, isso não é fácil, encontrar a variância dessa variável aleatória, tá? De 1/6. Tá? Tem que usar uma técnica similar àquela para calcular a esperança do n quadrado, tá bom? Mas é um desafio realmente, tá bom? Tentem aí. Gente, se eu tentar adaptar essa ideia que a gente viu ali para uma geométrica qualquer de parâmetro P, o que a gente encontra? Aqui eu não vou nem escrever para ser um pouco mais rápido, mas eu vou quebrar aqui, às vezes fica mais claro para vocês. Vamos lá. Vamos lembrar que se x tem uma geométrica de parâmetro P, e aqui eu estou confundindo, não é x, é n que eu quero chamar aqui em cima. Se n é uma geométrica de parâmetro P, então a função de probabilidade dela é dada por isso daqui, né? K menos 1 fracassos e 1 sucesso. Então 1 menos P elevado a K menos 1 vezes P. Vamos fazer essa brincadeira aqui. Esperança de n. 1 vezes a probabilidade do 1, mais 2 vezes a probabilidade do 2, 3 vezes a probabilidade do 3. Essa série daqui que a gente quer calcular, tá bom ou não? A gente sabe calcular a série sem o K, mas a gente quer calcular a série com o K. A brincadeira que a gente fez foi, lembrando que aqui em cima é n, não x, que a gente vai separar o K na soma de K menos 1 mais 1. É essa brincadeira que a gente fez lá. E aí a gente separa essa soma daqui. Vai ter uma soma em vermelho e uma soma em azul. A soma em azul vai ser simplesmente a soma do PK, quando K vai de 1 até infinito. Tá certo? Vai ser isso. E essa soma a gente já sabe que é igual a 1. Foi o que a gente viu lá no exemplo anterior. A soma em vermelho é essa brincadeira daqui. Vamos lá. É a soma de K menos 1 vezes PK. Quando K é 1, eu começo com 0 aqui, porque K menos 1 é 0. Isso daqui vai ser P de 1, que eu errei aqui, né? Vai ser P, mas não tem importância. Aqui é P, gente. Aqui é P.
Mas não tem importância, né? Porque eu estou multiplicando pelo zero. Então a conta no final vai dar certo. 1 vezes P de 2, que é 1 menos P vezes P. 2 vezes P de 3, que é 1 menos P quadrado vezes P, etc, etc, etc. O que eu vou fazer aqui é botar esse 1 menos P em evidência. Porque daí vai sobrar 1 vezes P, 2 vezes 1 menos P vezes P, 3 vezes 1 menos P quadrado vezes P. Isso daqui é a probabilidade do 1, isso daqui é a probabilidade do 2, isso aqui é a probabilidade do 3 e assim segue. De modo que o que tem dentro do parêntese é a esperança do N. E se a gente terminar de fazer essa conta, então eu vou somar as duas coisas aqui, né? Eu vou ter a esperança de N vai ser a soma em vermelho mais a soma em azul. Mais uma vez, gente, nessa série de termos positivos, eu posso fazer essa separação aqui em duas somas, tá bom? A soma em vermelho deu quem, gente? Deu 1 menos P vezes a esperança de N, e a soma em azul deu 1, né? Devia ter escrito ao contrário aqui, mas é isso. Tá? E aí, se a gente termina de fazer essa conta, vai dar esperança de N menos 1 menos P, esperança de N, igual a 1. Eu boto esperança de N em evidência, sobra P vezes a esperança de N igual a 1, que dá esperança de N igual a 1 sobre P. Tá bom? Então, se P é a frequência com que eu observo aquele evento que eu quero, né? 1 sobre P é o período, por assim dizer, é o inverso da frequência. Então, a esperança da variável aleatória geométrica é simplesmente o inverso da frequência, o inverso da probabilidade. Tá? Tá aqui. A gente pode tentar a mesma coisa para variância, gente? Eu não vou tentar, fica muito grande realmente. É só lembrar, então, que a variância vai ser isso daqui. Se a gente fizer a conta, 1 menos P sobre P quadrado. Tá bom? É uma conta muito longa. Mais uma vez, isso aqui é N. Tá bom? 1 menos P sobre P quadrado é a variância que a gente quer dessa variável aleatória. Tá? Então, resumindo, o que a gente viu de variável aleatória geométrica é essa função de distribuição, esperança 1 sobre P, variância 1 menos P sobre P quadrado. Gente, vamos terminar aqui com um exemplo, né, para ver isso daí. Eu tenho um apostador desses obstinados, que todo mundo conhece, que joga na Mega Sena toda semana, não perde uma, né? Ele espera ganhar ao menos uma quina, tá? Que é acertar 5 das 6 dezenas sorteadas. Se acertar 6, melhor, mas ao menos uma quina ele quer. Tá? E ele aposta sempre 8 dezenas, tá bom? Em outras palavras, ele diz 8 números, ele tem que acertar 6 dos 8, ou 5 dos 8. Bem, com um jogo de 8 dezenas, a probabilidade de você acertar as 6 dezenas sorteadas é 1 sobre... Olha só, gente, é muito difícil. É 1 em 1.787.995. Tá? Enquanto a probabilidade de acertar 5 delas é bem melhor, mas é de 1 em 17.192. A pergunta é qual o valor esperado e a variância do total de jogos que esse apostador deve jogar até ganhar pelo menos a quina uma vez. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos ver como é que a gente faz, gente? Bem, primeiro, vamos então ver como é que a gente faz isso daqui, gente. Qual é o que a gente tem aqui? Eu vou ter que, se X for o total de jogos, número de jogos, até quina ou cena, né, ou ganhar os 6, eu vou ter que X é geométrica, não é isso? O parâmetro dela é a probabilidade de sucesso. Quem é a probabilidade de sucesso, gente? A probabilidade de sucesso vai ser ou ele acerta todas as 6,
que é 1 em 1.787.995, ou ele acerta a quina, que é 1 sobre 17.192, né? Como ele não vai acertar os dois, né? Aqui está separado. Isso daqui, gente, é a probabilidade de acertar a quina sem acertar a sena, tá bom? Deixar bem claro. Tá? E essa aqui é acertar a sena sem acertar a quina. Essa que é a verdade. Acertar exatamente 6 números. Então, isso aqui vai ser a soma dessas duas coisas. 0,00005872 segue mais aqui, né? Então, N vai ser uma geométrica desse parâmetro doido daqui. E a esperança, gente, a gente já viu, é 1 sobre o parâmetro. Nesse caso aqui, 17.029, 17.030 jogos. E a variância é essa coisa gigantesca de 297 milhões aqui. Tudo bem? Então, se a gente joga 8 dezenas semanalmente, o que o apostador deve esperar é mais ou menos 17.030, 17.029 semanas, que dão aproximadamente 326 anos jogando para poder ganhar a quina pela primeira vez. Nem a sena, né? É a quina. Nota, inclusive, que esse 17.000 aqui é muito próximo do inverso da quina, que é o 17.192, né? Então, o mais provável, de fato, é que ele ganhe a quina e não a sena. E é 326 anos para isso. Tá? Gente, para terminar, de fato, o que eu quero fazer é olhar o gráfico da função de probabilidade dessa variável aleatória geométrica, tá bom? Para isso, vamos ver alguns fatos aqui que acontecem que a gente vai querer observar quando estiver olhando o gráfico, tá? Os gráficos vão estar num appletzinho do GeoGebra que eu vou deixar disponível para vocês brincarem ali no Moodle, tá bom? Mas isso daqui, o que acontece? Se P é igual a 1, então a probabilidade do x ser igual a 1 é igual a 1. Isso é claro, né? P igual a 1 significa que a probabilidade de sucesso é igual a 1. Então você não vai ter que esperar nada. Você vai ter que fazer a primeira jogada, você já vai ter sucesso. Então eu não tenho mais nada. Eu tenho uma variável aleatória que não é bem aleatória, né? Ela assume o valor 1 com probabilidade 1. Então as variáveis são interessantes entre 0 e 1, tá bom? Entre 0 e 1 a gente tem essa probabilidade que a gente está vendo aqui, 1 menos P elevado a K menos 1 vezes P. E à medida que o K cresce, como esse 1 menos P está entre 0 e 1, isso aqui decresce, tá bom? Em direção a 0, de fato, tá? O limite disso daqui é 0. Mas o fato é que é decrescente em K. Aumenta o K, decresce isso daqui. Então é diferente do que a gente viu na binomial, que a binomial crescia para depois decrescer. Aqui já começa no topo e decresce, tá? A esperança é 1 sobre P. E ela não depende do N mesmo, porque eu não tenho uma quantidade fixa de lançamentos, né? Então ela não depende de quantidade de lançamentos, o que seria claro, né? Mas ela depende do P como? Quando o P decresce, quando o P vai para 0, 1 sobre P cresce, né? De fato, ele vai para mais infinito. Então, o limite, quando o P vai para 0 dessa esperança, é de fato infinito, tá? Isso é consistente com a ideia de que se o P é igual a 0, eu não tenho probabilidade de sucesso. De modo que eu nunca vou observar o sucesso. E aí você pode pensar que isso são infinitos lançamentos. Tá bom? Eu nem gosto de pensar desse jeito, mas basicamente você nunca vai observar sucesso. Tá? Se o P é igual a 1, a variância é 0. Por quê? Porque não tem variação, né? O x é igual a 1 com probabilidade 1. Não varia nada. Se não varia, a variância é 0. E assim como a esperança, isso daqui é um pouco mais chato de ver naquela expressão do 1 menos P sobre P quadrado. A variância também cresce quando o P decresce. Ela também vai para infinito quando o P vai para 0. Tá? Então, vamos olhar os gráficos agora. Olha lá, gente. Eu botei aqui, como da última vez,
lá da binomial, eu coloquei aqui um controle para a gente mudar o parâmetro, tá? A gente pode escrever aqui o que a gente quiser, né? Então aqui é o 1, vamos observar direitinho, gente. 1 é probabilidade de 1 de ser igual a 1. A média é 1, a variância é 0. O desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, é 0 também. Não tem nenhuma graça o P igual a 1, mas está aqui. Eu posso escrever aqui, se eu quiser, então, o P igual a meio. Tá? O que acontece no P igual a meio, tá? Que é, por exemplo, rolar até encontrar uma cara numa moeda não viciada, né? Bem, eu vou ter esperança 2, não é isso? 1 sobre P, que é 2. E a variância vai ser 2 também, coincidentemente. O desvio padrão é 1,41. O que eu fiz aqui, gente, para ficar mais claro pra gente? Eu botei o Mi aqui, é a média, então eu marquei aqui nesse pontinho. E esse segmento aqui em vermelho, ele vai do Mi menos sigma, sigma sendo o desvio padrão, até Mi mais desvio padrão. Então a média vai estar no centro desse segmento em vermelho, e o tamanho desse segmento é um desvio padrão para um lado, um desvio padrão para o outro. Vai ser 2 desvios padrão aqui. Então, o tamanho do segmento dá uma ideia para a gente de qual é o desvio padrão e, consequentemente, qual a variância disso daqui. Tá bom? E a gente vai ver que, vamos voltar para que à medida que a gente diminui esse P, olha lá o que acontece. Primeiro, vamos verificar o que eu tinha falado, que a probabilidade vai decrescendo com o K, né? Tá bom? E o que acontece é que eu tenho as probabilidades quase, quando o P é muito grande, eu tenho as probabilidades quase todas concentradas aqui perto da média. Eu tenho uma média pequena e as probabilidades todas concentradas aqui, de modo que esse centro de massa realmente fica baixo. Mas à medida que eu vou baixando a probabilidade, eu vou espalhando essas massas, né, essas probabilidades, elas vão ficando mais e mais espalhadas, tá? Isso faz com que a média aumente e a variância também aumenta, porque eu continuo tendo mais massa à esquerda da média aqui, né? Tá bom? Aparentemente, a esquerda da média parece ter um pouco mais de massa, né? Então eu tenho essa variância aqui aumentando também bastante quando o P diminui, tá bom? E olha lá, aqui eu vou fazer, o mais baixo que eu vou colocar aqui é 0,01, eu não coloquei mais do que isso, mas olha aí, quando eu já estou com essa variância de 0,0, essa probabilidade 0,03, olha lá, tá bem espalhado isso daqui, né? Continua diminuindo para o zero, mas gente, já está bem mais espalhado, de modo que eu tenho uma média bem alta, né? Porque eu estou espalhado até o infinito, lembra, né? Então a média começa a ficar bem alta. Quando 0,01, que é o mais baixo que eu coloquei, mas daria para ir mais baixo ainda, né? Esse 1 sobre P fica 100, mas ele vai crescendo à medida que vai, né? Que vai diminuindo o P. Tá bom? Eu vou deixar então isso daqui no site para vocês brincarem e vocês verem o que está acontecendo, gente. Acompanhar o valor da variância e o valor do desvio padrão à medida que a coisa vai mudando, tá bom? Não? Então tá certo, gente. Eu vou terminar então agora o vídeo com um pequeno exercício para vocês fazerem em casa, tá bom? Que é o seguinte. Aquele apostador lá do exemplo anterior, ele desistiu, velho. Ele olhou para chances e para 326 anos apostando e ele desistiu da Mega Sena, ele achou que era demais, tá bom? Então ele resolveu que ele precisava jogar mais rápido, porque 326 anos era muito, jogar toda semana é ruim, era pouco, ele tinha que jogar mais, né? Eu tô vendo que ele realmente não se libertou da obsessão dele por esses jogos, né? Mas ele resolveu que ele tinha que jogar mais, o coitado, e resolveu ir para um cassino, para perder dinheiro de novo, né, gente? Mas vamos lá. Lá ele resolveu que ia jogar roleta, tá? E a probabilidade de vitória da roleta é 9 sobre 19, tá? Então ele vai... mas isso se ele apostar no vermelho, tá bom? Ele vai num jogo de roleta que... Você nem precisa saber muito como funciona, mas ele usa uma roleta para sortear um número. E esse número pode ser um número ou pode ser... Ele tem uma cor associada, que pode ser vermelho
preto ou verde, se eu não me engano. Também não sei direito. Mas eu sei que a probabilidade do vermelho é 9 sobre 19, tá bom? Não. São 38 números na roleta, 18 deles são vermelhos, então é 9 sobre 19 a probabilidade de você acertar se você apostar no vermelho, tá? E ele vai fazendo sucessivas apostas desse jeito, sempre apostando no vermelho, tá? Após 5 apostas, ele não ganhou nada, tá? Ele só perdeu dinheiro, tá? E ele só tem dinheiro para mais 4 apostas. Ele perdeu dinheiro nas 5 primeiras, ele só tem dinheiro para mais 4. Então ele fica meio preocupado, porque ele não sabe fazer essas contas, ele liga para um amigo dele, matemático, e pergunta, né? Qual a probabilidade dele perder ao menos outras 4 apostas, quer dizer, mais 4 apostas, ou mais do que isso, né? Antes de vencer pela primeira vez, dado que ele já perdeu 5 apostas. Então, dado que ele já perdeu 5, qual a probabilidade dele perder outras 4? Tá? Ou ele perder, em outras palavras, qual a probabilidade dele perder 9, que é 5 mais 4, dado que ele já perdeu 5, né? E ele pergunta qual foi a resposta do amigo. Eu quero que vocês calculem, portanto, essa probabilidade condicional e calculem também a probabilidade dele ter perdido ao menos 4 apostas lá no início, antes de ganhar a primeira. Tá bom ou não? E eu quero que vocês comparem os dois resultados, tá bom? Então, se X é o total de apostas até ganhar a primeira, só uma dica, o evento perder ao menos K apostas antes de ganhar a primeira é X maior ou igual a K mais 1, que é exatamente o mesmo evento, gente, de X maior do que K, né? Maior do que K é maior ou igual a K mais 1, tá bom? É o mesmo evento, tá bom? E eu vou deixar esse desafio para vocês aí. Então tá bom, gente? Vamos terminar por aqui e a gente se vê aí, como sempre, nas aulas, no Telegram e etc. Tá bom? Abraços para todos e tchau.